Você já ouviu a história de como uma mulher solitária se tornou a lenda que mudou vidas nas estradas da Europa? Laroyé a todos, e hoje vou te contar como a cigana da estrada transformou a solidão em esperança. Pontos curtos. Era uma noite iluminada pela lua cheia quando o choro de uma recém-nascida ecoou pelas florestas da Baviera. Os pais da menina, devotos ao druidismo, celebraram seu nascimento com cânticos, danças e oferendas aos deuses da natureza. Desde pequena, a menina foi cercada pela sabedoria ancestral de seu povo. Ela aprendeu sobre as ervas que curavam, os rituais que fortaleciam o espírito e os sinais da natureza que revelavam o destino. Seu nome era Freya, um tributo à deusa da fertilidade e do amor, e sua missão parecia traçada. Ela seria uma druideza, guiando seu povo e protegendo suas tradições. Mas o mundo estava em guerra contra a antiga sabedoria. A Inquisição espalhava terror por toda a Europa, caçando aqueles que ousavam manter vivos os conhecimentos ancestrais. Freya tinha apenas 12 anos quando a tragédia bateu à sua porta. Uma denúncia anônima levou os inquisidores até sua casa. Ela viu os pais serem presos, o irmão ser morto sem piedade, e por ser jovem e mulher, foi poupada para um destino que seria tão cruel quanto a morte. Levada à força para a Itália, foi entregue como serva a um bispo, cuja verdadeira face era marcada pela perversidade. Freya passou 1 ano em servidão, sendo humilhada e subjugada diariamente. Mas dentro dela, o fogo da liberdade nunca se apagou. Uma noite, quando o bispo baixou sua guarda, Freya aproveitou a oportunidade. Com uma faca que havia escondido, apunhalou-o e fugiu. No entanto, liberdade tinha um preço. Para escapar da cidade, precisou fazer um acordo com um guarda, trocando sua dignidade por uma chance de sobrevivência. Essa foi a primeira lição amarga da estrada. A liberdade pode exigir sacrifícios dolorosos. Com o coração pesado pelas memórias de tudo o que perdera, Freya começou a caminhar sem destino certo. A estrada tornou-se sua casa, e os céus estrelados, seu teto. Durante os primeiros meses, a sobrevivência era sua única preocupação. Alimentava-se de frutos silvestres, dormia em grutas e evitava qualquer contato humano. Mas, inevitavelmente, as estradas sempre cruzavam com outras vidas, e cada encontro trazia consigo uma lição. Em um vilarejo nos Alpes, Freya encontrou um ferreiro chamado Klaus, cuja filha estava gravemente doente. Usando os conhecimentos de ervas que aprendera na infância, Freya preparou uma poção que salvou a menina. Klaus, em agradecimento, ofereceu-lhe abrigo e comida. Durante sua estadia, Freya descobriu que Klaus guardava um rancor profundo contra um comerciante local que havia enganado sua família anos atrás. Com paciência, ela ensinou ao ferreiro que o perdão era uma força tão poderosa quanto o aço que ele moldava. Quando Klaus finalmente perdoou o comerciante, Freya seguiu em frente, deixando para trás uma família mais leve e em paz. Certa noite, ao acampar próxima a uma fogueira na estrada, Freya foi surpreendida por um grupo de ciganos. Inicialmente desconfiados, eles a cercaram, mas logo perceberam que ela não representava ameaça. Durante semanas, Freya viajou com eles, aprendendo suas tradições, canções e danças. Com os ciganos, ela descobriu a beleza da liberdade coletiva, mas também a dificuldade de manter a união em um mundo que os via como inimigos. Quando chegou a hora de partir, eles lhe deram um lenço vermelho, símbolo de sua aceitação no grupo. Em uma travessia perigosa pela fronteira entre França e Espanha, Freya encontrou uma mulher grávida chamada Lisette, que estava fugindo de um marido abusivo. Freya a ajudou a se esconder dos guardas e a atravessar a fronteira, enfrentando os perigos das montanhas geladas. Durante a jornada, Freya ensinou Lisette a ser forte e a confiar em seu próprio valor. Quando finalmente chegaram à segurança, Lisette prometeu que criaria seu filho com a coragem que aprendera com Freya. Em uma estrada poeirenta no sul da França, Freya encontrou um andarilho idoso que carregava consigo apenas um cajado e um sorriso misterioso. Ele era um mestre espiritual, viajando de vilarejo em vilarejo, compartilhando sabedoria com quem o ouvisse. Durante semanas, ele e Freya caminharam juntos, e ele a ensinou a arte de observar o invisível, os sinais das estrelas, o vento que fala e os sentimentos escondidos nos olhares das pessoas. Quando o mestre se despediu,
Freya sabia que algo nele havia mudado para sempre sua visão de mundo. Com o tempo, os boatos começaram a se espalhar. Pessoas falavam sobre uma mulher misteriosa que vagava pelas estradas, ajudando aqueles em necessidade e desaparecendo antes que pudessem agradecê-la. Ela nunca dizia seu nome, mas sua presença era inconfundível. Os olhos cheios de determinação, os pés calejados pelas estradas e o lenço vermelho que balançava ao vento. Assim, nasceu o nome Cigana da Estrada, um título dado por aqueles que se cruzavam com ela e saíam transformados. Amélie era uma camponesa que certa noite teve sua vida destruída. Um incêndio devastador consumiu a pequena casa de madeira onde vivia com sua família. Ela acordou com o calor sufocante e os gritos desesperados de seus pais. Em meio à confusão, conseguiu escapar, mas seus pais e irmão mais novo não tiveram a mesma sorte. O incêndio a deixou sozinha, desamparada e sem rumo. Durante dias, vagou pelas estradas, com roupas chamuscadas e os pés feridos, sem saber para onde ir ou o que fazer. Foi em uma tarde nublada que Amélie encontrou Freya, a cigana da estrada. Sentada sob uma árvore, Freya a viu se aproximar com passos vacilantes. A cigana ofereceu à jovem um pedaço de pão e água fresca, mas também algo que Amélie não sabia que precisava: palavras de consolo. Durante os primeiros dias, Freya não perguntou sobre a tragédia de Amélie, respeitando seu silêncio, mas demonstrando cuidado através de pequenos gestos, compartilhando histórias, apontando flores medicinais ao longo do caminho e ensinando como encontrar comida na natureza. Amélie passou semanas com Freya, aprendendo a plantar sementes em solos aparentemente inférteis, tanto no campo quanto dentro de si mesma. Freya lhe ensinou sobre o ciclo da vida e da morte. Como o fogo, que destrói, também pode abrir espaço para algo novo. Juntas, reconstruíram uma pequena cabana improvisada perto de um rio, onde Amélie começou a cultivar suas primeiras colheitas. Freya ensinou a jovem a confiar novamente no tempo, explicando que, assim como uma planta demora a crescer, a cura também exige paciência. Quando Freya partiu, Amélie não pediu que ficasse. Ela entendia que a cigana pertencia à estrada. Amélie tornou-se uma mulher forte e independente, conhecida por ajudar outros camponeses em tempos de necessidade. Sempre que perguntavam como ela havia aprendido tanto sobre a vida e a terra, ela respondia com um sorriso: "Uma mulher da estrada me ensinou." Jacques era um mercador experiente, conhecido por sua astúcia nos negócios e sua mão fechada para a caridade. Ele acumulava riquezas, mas evitava qualquer envolvimento emocional com as pessoas ao seu redor. Durante uma de suas viagens comerciais, Jacques adoeceu gravemente. A febre o deixou fraco e delirante, e ele acabou desmaiando às margens de uma estrada deserta. Quando abriu os olhos, viu uma figura encapuzada, Freya, que o havia encontrado e o levado para um abrigo improvisado em uma clareira. Freya passou dias cuidando dele, preparando ervas e poções que aliviaram sua febre. Jacques, acostumado a dar ordens, estranhou o jeito firme e mais gentil da cigana. Ela não fazia perguntas, mas também não permitia que ele fosse rude. "Você pode ser rico, mas aqui todos dependemos da bondade da estrada", disse ela em uma ocasião, enquanto triturava folhas para preparar um chá. Quando Jacques finalmente recuperou as forças, Freya propôs um acordo. "Eu não peço nada por ter salvado sua vida, mas tenho um pedido. Use suas riquezas para ajudar aqueles que precisam." Jacques, ainda cético, riu baixinho, mas Freya, com o olhar firme, continuou: "A estrada não dá nada de graça. Se você não retribuir, a estrada cobrará." Durante a viagem de volta, as palavras de Freya não saíam da cabeça de Jacques. Ele começou a observar as pessoas à sua volta. Os mendigos na beira das estradas, os agricultores lutando contra a fome, as crianças descalças correndo pelos vilarejos. Algo dentro dele mudou. Pela primeira vez, ele sentiu que poderia fazer mais do que acumular ouro. Jacques começou a doar parte de seus lucros para construir abrigos e distribuir comida. Tornou-se conhecido como o Mercador Justo, e embora nunca mencionasse o nome de Freya, ele sabia que tudo aquilo havia começado com a mulher da estrada. Pierre era um soldado veterano, marcado pelas batalhas que travara e pelas perdas que sofrera. Ele vagava sem rumo, carregando o peso da culpa e do trauma. Em uma encruzilhada solitária, sentou-se ao lado de uma fogueira improvisada,
mergulhado em pensamentos sombrios. Foi ali que Freya o encontrou. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado dele e acendeu sua própria fogueira. A presença dela era silenciosa, mas reconfortante. Pierre, acostumado ao silêncio do campo de batalha, sentiu-se compelido a falar. Ele contou sobre os amigos que perdera, sobre as aldeias que destruíra em nome de reis que nem conhecia, e sobre a família que o esperava, mas que ele não tinha coragem de reencontrar. Freya ouviu tudo com paciência, apenas interrompendo para oferecer um pedaço de pão ou uma palavra de incentivo. Nos dias seguintes, Freya o guiou por trilhas que ele nunca notara antes. Mostrou-lhe uma vila onde veteranos como ele haviam encontrado uma segunda chance, ensinando ofícios e vivendo em comunidade. Mas antes de levá-lo até lá, Freya o ajudou a confrontar seus fantasmas. Em uma noite, ela o levou a um riacho e pediu que olhasse para o reflexo na água. "Quem você vê? Um guerreiro ou um homem? Você pode escolher", disse ela. Pierre, pela primeira vez, permitiu-se chorar. Quando finalmente chegaram ao vilarejo, Pierre sentiu que um peso havia sido tirado de seus ombros. Ele decidiu ficar e dedicar sua vida a proteger os mais vulneráveis. A memória da cigana da estrada permaneceu com ele como um farol, e ele passou a contar a história daquela mulher misteriosa que não curava apenas feridas do corpo, mas também as da alma. A cigana da estrada tornou-se mais do que uma mulher. Ela virou um símbolo. Sua história é contada em vilarejos, estradas e fogueiras como uma lembrança de que, mesmo nas jornadas mais solitárias, há espaço para aprendizado, transformação e generosidade.